Ora, portanto, o objetivo de hoje é falar nos pontos mais importantes da instalação e, obviamente, os pontos que dão origem às patologias e que, obviamente, criam uma série de problemas depois no futuro e que muitas das vezes começam a colocar em causa o próprio pavimento, o próprio projetista, aplicadores, por aí fora. É claro que quando falamos de pavimentos, a Target, para quem não conhece, a Target é uma empresa com mais de 140 anos no mercado dos pavimentos, ou seja, existe por todo o mundo, tem 33 fábricas de produção, 24 laboratórios de desenvolvimento e pesquisa, um centro de inovação, estudos de design, centros de reciclagem. Este é um ponto importante. A Target, há cerca de 20 anos para cá, que está a investir bastante na sustentabilidade, portanto, aqui numa consciência ambiental que, à data de hoje, se começa a verificar um pouco por todas as empresas. A Target já começou há um bom tempo. Portanto, o ano passado, para terem uma noção, faturámos cerca de 2,6 bilhões de euros, portanto, vendas líquidas, temos mais de 12 mil colaboradores, e, obviamente, é no mundo dos pavimentos vinílicos onde a Target é número 1. Agora, posso-vos também comentar, a Target trabalha com todo o tipo de pavimentos que possam imaginar, desde os pavimentos desportivos, profissionais, não profissionais, os laminados, as madeiras, os LVTs, portanto, os cliques, tudo aquilo que vocês possam imaginar, também a carpete. Portanto, nós estamos um pouco por toda a gama de produtos, trabalhamos depois também no setor da educação, hospitalar, geriatria, residencial, comercial, ou seja, é difícil nós não apresentarmos uma solução, seja ele qual for o tipo de segmento que estejamos a falar. É claro que, falando de pavimentos vinílicos, é impossível nós não começarmos a fazer aqui uma introdução ao PVC, ao policloreto de vinil, que é, obviamente, a matéria-prima principal dos nossos pavimentos. Ou seja, este produto aparece no final do século XIX, inícios do século XX, isto só para fazer aqui uma pequena introdução histórica, ou seja, e rapidamente, dadas as suas características, chegou a um nível de utilização impressionante. Ou seja, se nós pensarmos ao dia de hoje, o PVC é utilizado em todos os segmentos da nossa vida, ou seja, na construção, na aviação, aeronáutica, nas nossas casas, na roupa, nos sapatos, ou seja, naquilo que vocês possam imaginar, dificilmente nós não vamos encontrar PVC. Ou seja, se nós ligarmos um pouquinho aqui ao nosso mundo da construção, ou seja, obviamente os nossos pavimentos, teremos os tubos, o isolamento dos cabos elétricos, ou seja, perfilaria. Isto são só 4 exemplos, mas poderíamos, obviamente, apresentar aqui uma série larga desses exemplos. Obviamente, se vocês pensarem no PVC, o PVC é um produto que tem características fantásticas, ou seja, é o único produto onde se pode trabalhar uma película extremamente fina e, obviamente, maleável, como podemos produzir em formato rígido para dar proteção. Ou seja, é um produto que tem mais-valias, tem características de isolamento térmico, isolamento de proteção, poderá ser utilizado para impermeabilização, ou seja, é infindável a quantidade de utilizações que podemos ter com o PVC. Obviamente, quando falamos de PVC, existe depois também a questão ambiente, ou seja, à data de hoje quase toda a gente pensa no PVC e pensa nas ilhas de plástico que vemos nos oceanos. Agora, se pensarmos no que é que as empresas produtoras e transformadoras do PVC fizeram nos últimos 20 anos, eu apresento aqui alguns pontos que estas empresas começaram por tratar, ou seja, quase todas as empresas produtoras e transformadoras de PVC estão a trabalhar de acordo com a ISO 4001, portanto, o Sistema de Gestão Ambiental, ou seja, na formulação dos seus produtos, todos os materiais ditos perigosos, cancerígenos, os metais pesados, foram removidos da sua produção. Cada vez mais os componentes orgânicos voláteis estão a ser reduzidos. Ou seja, os processos de fabrico, por uma questão financeira, primeiro, e por uma questão ambiental,
segundo há que dizer a verdade, ou seja, estão cada vez a ser mais otimizados para podermos gastar menos energia. Obviamente estamos a caminhar para a sustentabilidade, ou seja, cada vez mais as empresas transformadoras de PVC estão a utilizar materiais reciclados, ou seja, os materiais estão também cada vez mais, ou seja, dadas as formulações que utilizamos, a durar mais tempo, e obviamente quanto mais tempo duram os materiais, ou seja, o tempo de vida útil do produto, leva a menos substituições, menos consumo de matérias-primas, portanto, tudo isto ajuda, e obviamente aqui o controle dos efluentes produzidos durante o fabrico, é claro que estão a ser reutilizadas as águas, estão a ser tratados os fumos que são produzidos na produção do PVC, ou seja, tudo isto leva a que o PVC ao dia de hoje, embora tenha esta conotação de problema ambiental, na verdade é um produto, comparado com muitos outros que estão no mercado, que acaba por não ser o produto mais prejudicial. É importante que tenhamos noção de que, na maioria das vezes, somos nós realmente que provocamos esta conotação ao PVC, porque não somos nós que reciclamos, não somos nós que colocamos o PVC no caixote do lixo. Bom, isto levava-nos a uma apresentação só falarmos sobre o PVC. Só para termos uma noção, ou seja, a Target, quando fala de sustentabilidade, ou seja, criou um processo, um programa que se chama Restart. Ou seja, o que é que isto significa? O que é que consiste este programa? Consiste em nós reutilizarmos parte do PVC, que é dos pavimentos, que é utilizado na fase de aplicação, ou seja, há muitos cortes, vou só aqui passar à frente, ou seja, quando nós fazemos a aplicação dos pavimentos, cerca de 10% do pavimento é, entre aspas, é deitado para o lixo, porque são cortes e recortes que depois não podem ser utilizados. O que é que nós, na Target, fizemos? Ou seja, nós, em conjunto com os nossos clientes, recolhemos estes desperdícios, isto no caso de uma obra nova. Se for numa obra de reabilitação em que se levanta o antigo pavimento, nós recolhemos também esse pavimento. Estes pavimentos depois são enviados para as nossas fábricas, para os nossos centros de reciclagem. Recordam-se que eu disse que a Target tinha 9 centros de reciclagem. É escolhido, porque lá está, uma vez mais estamos a falar de obra, estes materiais acabam por chegar o material correto e incorreto, ou seja, depois acabamos por ter partes de outros materiais que não nos interessam. Lá está, o material é escolhido, é depois tratado e obviamente reutilizado na produção de novos pavimentos. Portanto, este é todo um processo que a Target já está a fazer desde 2010, até a data de hoje foram cerca de 120 toneladas de pavimento que foram recicladas. Atenção, a Target não faz esta reciclagem não só com o PVC, falo também com o carpete. Portanto, a Target cada vez mais está a trabalhar para ter produtos sustentáveis, utilizar cada vez menos matérias-primas originais, se me permitem dizê-lo, e cada vez mais utilizar materiais reciclados. Bom, um pouco para perceberem, um pavimento vinílico é constituído por PVC, obviamente plastificantes, aditivos, estabilizadores, portanto isto são, entre aspas, a produção obriga a termos isto, ou seja, não estamos a falar única e exclusivamente de PVC, portanto, e cada vez mais o PVC, nós estamos a utilizar cerca de 25% a 30% de material reciclado na produção dos nossos pavimentos. Isto é um pouco para terem uma ideia muito geral da constituição de um pavimento vinílico. É claro que aqui depois dentro dos estabilizadores, dentro dos aditivos, existem alguns bastante importantes, os retardadores de chama, por aí fora. É um caso importante. Ora bem, no que toca ao pavimento vinílico, a gente encontra várias vantagens ao utilizar este tipo de pavimento. Portanto, nós com o vinil, como eu disse inicialmente, é possível utilizá-lo numa vasta gama de modelos, ou seja, de produtos, de texturas, cores, formatos, ou seja, é impossível nós não conseguirmos reproduzir os materiais naturais, se por assim podemos dizer, a pedra. Podemos ter produtos com efeito pedra, efeito madeira, por aí fora.
ao andarmos por cima, ao andarem por cima de um PVC é confortável, ou seja, não é um pavimento como é a cerâmica ou é o cimento ou inclusive os laminados, que são produtos rígidos e obviamente não são propriamente muito confortáveis. À data de hoje, ou seja, a proteção superficial garante uma resistência ao desgaste ao longo da vida útil do produto, sustentáveis e ecológicos, como eu vos disse antes, cada vez mais estamos a trabalhar com produtos reciclados, estamos no processo de fabrico a otimizar o mesmo. Portanto, são produtos que cada vez mais estão a caminhar para a sustentabilidade. Permitem, ou seja, em função aqui do pavimento que nós utilizamos, podemos ter mais isolamento acústico, mais isolamento térmico. Esta parte da instalação fácil e rápida é verdade. Parece fácil aplicar, é fácil aplicar. Existem as várias regras que têm que ser obrigatoriamente realizadas. Manutenção e limpeza simplificadas, ou seja, a manutenção do dia a dia é simplesmente a mopa úmida e já está. Portanto, é muito simples, não requer químicos, não requer produtos especiais. E, obviamente, a parte económica é sempre discutível. Há quem diga que é económica, há quem diga que é mais caro. Depende aqui um pouco do que é que vamos comparar, mas em comparação com os produtos naturais, digamos assim, madeiras por aí fora, é bastante mais económico. Portanto, isto assim resumido um pouco rápido, que é para nós podermos também caminhar, vamos passar. Ou seja, é claro como com todos os materiais de construção, existem normas para reger os pavimentos vinílicos, ou seja, existem duas normas principais para nós, produtores deste género de pavimentos, a 10581 e a 10582, que distingue aqui os pavimentos homogéneos e heterogéneos. É claro que se vocês pegarem numa ficha técnica de qualquer pavimento vinílico, vocês vão ver uma panóplia enorme de normas, porque depois existem as normas para fazer os vários testes. Portanto, seria mais uma vez uma apresentação para descrever todo a quantidade de normas que existem. Contudo, estas são as duas principais. Isto é também para vos deixar a ideia de que os pavimentos vinílicos estão regidos por normas, portanto, mais uma vez aqui, há normas para que nos permitam fazer a marcação CE e os próprios pavimentos, independentemente da marca, existam depois características obrigatórias a que as marcas se têm que reger. É claro que depois no momento em que nós vamos escolher os produtos, é claro que depois há aqui a ISO 10864 que nos permite, obviamente em função da utilização que vamos ter para o pavimento, se é um pavimento doméstico, comercial ou industrial, existe esta classificação em que o projetista, em que o dono de obra se pode basear, assim de uma forma muito geral, para escolher o seu produto. Portanto, aqui é algo que é simples de perceber. Eu tenho um pavimento industrial, obviamente eu não posso pôr um produto classificado como 21, ou seja, que é para uso doméstico e um tráfego moderado ligeiro. Portanto, isto sem entrar em grandes especificações, basicamente eu olho para a ficha técnica do meu produto, vejo a classificação e consigo perceber onde é que eu posso utilizar ou não, ou seja, sem entrarmos depois qual é a camada de desgaste, qual é a resistência ao impacto, qual é a resistência ao processamento. Ou seja, de uma forma muito simples, o que esta tabela nos diz é exatamente onde é que eu posso utilizar determinado produto e qual a sua resistência. Ora bom, este é um ponto focal, ou seja, estes 4 pontos, quando chega ao momento de escolher o nosso produto, quais são as exigências, quais são os fatores de escolha, ou seja, há estas 4 famílias, vamos chamar assim, estes 4 pontos importantes, ou seja, teremos as exigências de segurança, habitabilidade, durabilidade, e quer gostemos ou não, teremos obrigatoriamente o custo, que cada vez mais à data de hoje é um ponto que para o bem e para o mal é um fator altamente decisivo. Nós vamos dividir aqui um pouquinho as nossas exigências, ou seja, quando falamos de exigências de segurança, estamos a falar obrigatoriamente para os riscos correntes, ou seja, o que acontece no dia-a-dia. E se nós pensarmos num hospital, se pensarmos numa escola, podem imaginar a quantidade de pessoas que passam por cima do pavimento diariamente, a quantidade de
pesos, máquinas, ou seja, é importante que os produtos estejam preparados, formulados e pensados para terem esta resistência. Portanto, isto é um ponto importante quando se vai escolher. Obviamente aqui a segurança na circulação é outro ponto importante, ou seja, se é uma zona onde vamos ter água, é importante que seja um pavimento antiderrapante. Agora, é importante que depois se faça aqui sempre uma concessão, ou seja, quanto mais antiderrapante, ou seja, mais rugoso o produto. A data de hoje temos produtos com pitons, que obviamente são produtos antiderrapantes, mas que por sua vez vão dificultar a limpeza. Portanto, ou seja, quanto mais rugoso for o pavimento, mais difícil será ele de limpar. Portanto, devemos sempre chegar aqui a um consenso, ok? Pavimento antiderrapante, limpeza. Portanto, não podemos deixar propriamente escolher um produto mais antiderrapante, perfeito, mas depois no dia a dia vamos ter muita dificuldade em limpar. Portanto, no momento da escolha é preciso ponderar antiderrapante, limpeza. Contudo, nunca deixem de utilizar aqui esta característica antiderrapante sempre que tenhamos zonas mais úmidas. E é claro que depois temos os riscos não correntes, ou seja, que poderão acontecer esporadicamente ou que esperemos nós que nunca aconteçam. Obviamente, a reação ao fogo, é importante que escolham produtos que tenham uma boa classificação de resistência ao fogo, que tenhamos produtos que façam um bom isolamento. Podemos ter um eletrodoméstico, podemos ter uma máquina que qualquer problema tem um problema elétrico e é importante que o pavimento não permita a passagem dessa descarga para a terra. Portanto, estas são exigências de segurança a terem atenção, coisas bastante simples, mas que na verdade são muito, muito importantes. Bem, no que toca à habitabilidade, bom, começamos por falar da estanquicidade, ou seja, aqui é importantíssimo que eu tenha um pavimento que não me permita a passagem de água, seja de baixo para cima, seja de cima para baixo. Portanto, eu tendo de água por baixo do meu pavimento, rapidamente eu vou começar a ter problemas, quer seja de mofos, micro-organismos, quer seja do próprio descolamento do nosso produto. Portanto, é importante que eu trabalhe com pavimentos estanques e aqui é importantíssimo depois a soldadura, as juntas entre os vários panos do pavimento. A salubridade, aqui obviamente estamos a falar aqui de 3 pontos, a limpeza normal do dia-a-dia, ou seja, que seja um produto fácil de limpar, que não requeira produtos especiais. A limpeza especial, aqui atenção, é a limpeza, eu diria, quinzenal, mensal, ou seja, quando é necessário fazer uma limpeza mais a fundo, portanto, que também não precisa aqui propriamente de equipamentos especiais ou que precise de um produto, que não precise de produtos extra para manter as características superficiais do produto. E, obviamente, à data de hoje, é importante que tenhamos pavimentos que não libertem químicos, eu vou falar no geral químicos agora, para o nosso ar. Só para vocês terem uma pequena ideia, ou seja, o nosso ar interior das nossas salas, nossas casas, seja em hospital, nas creches, escolas, seja onde for, é cada vez mais, uma vez que nós temos cada vez menos circulação de ar nas nossas casas, é 2 a 5 vezes mais poluído que o ar da rua, ou seja, muitas das vezes achamos que estamos protegidos dentro de casa quando é exatamente o contrário, ou seja, e nós passamos cada vez mais tempo no interior. Ou seja, portanto, é importante que os produtos que eu vou utilizar, independentemente se é no âmbito hospitalar, da educação ou nas nossas próprias casas, sejam produtos que não libertem compostos orgânicos voláteis, que na sua formulação não tenham fetalatos. Fetalatos é um químico que acaba por ser prejudicial à saúde. E no mundo target, ou seja, todos os nossos pavimentos estão certificados com fetalatos free, ou seja, não temos na constituição, na formulação, fetalatos. Os fetalatos normalmente estão associados aos plastificantes, ou seja, o tipo de plastificantes que nós utilizamos à data de hoje são isentos de fetalatos. Ou seja, temos também na Target uma certificação, ou seja, esta MHS, o que é que isto significa? Significa que
existe uma consciência e está certificado que os produtos que nós utilizamos na formulação dos nossos pavimentos, a sua formulação é conhecida, ou seja, não há nenhum produto que crie dúvidas a quem queira verificar os tipos de produtos que são utilizados. Portanto, é óbvio que não apresentamos as percentagens de quanto é que eu utilizo do produto A, B ou C, portanto isso é uma questão de formulação, é uma questão de segredo industrial. Agora, poderão chegar exatamente a todos os componentes químicos que estão no interior dos nossos produtos. Portanto, a Target cada vez mais está a trabalhar neste sentido de consciência ambiental e trabalhar em prol, obviamente, do ambiente. Existe outro ponto da existência das exigências de habitabilidade, que é o conforto visual, ou seja, que é isto aqui resumindo e falando de uma forma muito simples, que é a estética, ou seja, precisamos de pavimentos que tenham uniformidade de cor, uniformidade de brilho, textura, ausência de defeitos superficiais, ou seja, é importante que quando eu olho para o meu pavimento, eu goste daquilo que estou a ver. Portanto, cada vez mais isto é um ponto também de decisão, um ponto de escolha. Portanto, isto são características que o produto deverá ter, portanto, não ter manchas, ter um brilho constante, a textura do pavimento ser contínua, não ter zonas mais rugosas, zonas mais lisas, portanto, lá está. Resumindo, eu posso dar aqui a volta que eu quiser, mas isto na verdade não passa da componente estética a permitir a escolha. Relativamente à durabilidade, obviamente este é o ponto onde o dono de obra, o projetista, qualquer proprietário vai sempre perguntar quanto tempo é que dura o produto. Ou seja, eu necessito de um produto que tenha uma durabilidade intrínseca longa. Quanto mais longa for a durabilidade, mais económico me ficará o produto. Ou seja, isto é importante nós termos esta questão sempre ponderada. E, obviamente, a durabilidade em função de uso, ou seja, cada vez mais as fábricas o que estão a fazer é apresentar a resistência ao desgaste, ao ponçoamento, ao choque, ao arrancamento. Portanto, há aqui toda uma série de exigências que o produto terá, que é importante que o projetista, no momento da escolha, se será uma zona com tráfego intenso, olhe para a característica da resistência ao desgaste. Pode ser um produto com uma elevada resistência ao desgaste, mas depois a resistência ao ponçoamento, ou seja, ao perfurar, ao marcar o pavimento, não seja muito importante. Portanto, lá está, há aqui que depois jogar um pouco com estas várias características que estão descritas e perfeitamente descritas em todas as fichas técnicas de todos os produtos. Agora, são pontos importantes no momento da escolha. A durabilidade, muito diretamente, mas está muito diretamente ligada também à limpeza, ou seja, se eu não fizer uma limpeza correta do meu pavimento, é claro que a durabilidade não será a mesma. Ou seja, mas isto não se passa com os pavimentos, passa-se com todos os materiais, ou seja, se eu tiver a pintura da minha casa, e permita-me fazer esta comparação, se tiver a pintura da minha casa e eu não lhe faça qualquer manutenção, não a limpo, não a conservo, não a reparo, se calhar a durabilidade dela não será a mesma caso eu faça a manutenção, a reabilitação normal. Portanto, é importante que o produto seja fácil de limpar, fácil de conservar, fácil de reparar. Ou seja, isto mais uma vez, seja, quanto mais fácil forem estes 3 pontos de tratar, mais económico, na verdade, não vai ficar o meu produto. É claro, como acabei de dizer, ou seja, os custos é outro ponto de escolha, ou seja, eu posso ter produtos muito bons, mas se eu não os puder pagar, tenho um problema. Portanto, no momento da escolha, eu deverei olhar a qualidade dos meus produtos, o que é que eu necessito para preparar a obra. Poderá haver produtos que são bastante mais simples de aplicar, em que a preparação de obra, como vamos ver a seguir, é muito simples. A qualidade da mão de obra é outro ponto importantíssimo, ou seja, eu poderei ter produtos excelentes, mas se depois não tiver pessoas que os saibam aplicar, é um problema gravíssimo, porque isto depois vai-me criar problemas no futuro, que obviamente vai-me causar custos extraordinários.
E, obviamente, os custos de manutenção são também muito importantes, ou seja, como projetista, eu deverei olhar também não só à escolha do meu produto, mas também o que é que eu tenho que fazer ao longo do ciclo de vida do produto para o manter. Se eu tiver que utilizar constantemente produtos extra, eu vou dizer ceras ou qualquer outras camadas de poliuretano que possam ser aplicadas, necessárias, ou seja, os custos de manutenção aumentam e, obviamente, o custo do meu produto, que inicialmente até poderia ter sido mais económico, na verdade vai ficar bem mais caro. Tenho a noção que, à data de hoje, 80% a 90% do custo do produto durante a sua vida, e atenção, o custo do produto ao longo do ciclo de vida é quanto é que me custou o produto inicialmente, preparar a obra, aplicá-lo e mantê-lo, ou seja, cerca de 80% a 90% dos custos devem-se à manutenção e reabilitação. Portanto, este é um ponto importante no momento da escolha, verificar o que é importante, o que é necessário fazer para ter uma manutenção correta do pavimento. Portanto, estes são 4 fatores importantes no momento da escolha. É claro que escolhemos o nosso produto, agora é preciso perceber o que é necessário fazer para preparar o suporte, ou seja, eu posso ter o melhor produto do mundo, tal e qual como vos acabei de dizer, mas se eu não tiver um suporte corretamente preparado e não tiver mão de obra de qualidade para o aplicar, vamos acabar por ter um mau trabalho. Ou seja, eu divido as características para o suporte em 4. Se me perguntarem qual é a mais importante, eu não vos consigo responder, ou seja, qualquer uma destas características que aqui está, o pavimento tem que estar seco, o suporte tem que estar seco, resistente, nivelado e limpo, basta que uma delas não seja cumprida para eu poder ter problemas no futuro com o pavimento. Mas isto, lá está, estes 4 fatores, estas 4 características, independentemente do pavimento que vocês vão aplicar, poderão ser um problema se não forem cumpridas. Ou seja, por isso é que eu coloquei aqui em círculo, ou seja, porque se o pavimento não estiver seco é um problema, mas eu tenho as outras 3 características, está limpo, resistente e nivelado, perfeito. Não, não está perfeito, porque se não estiver seco, eu poderei vir a ter patologias. Poderei, é uma forma simpática, terei de certeza absoluta problemas no futuro. Mas vamos ver então, ou seja, o que é, como é que eu posso controlar? E aqui é o importante, como eu dizia no início, ou seja, para quem projeta, para quem faz um projeto, é importante que tenha noção da instalação, do que é preciso ter para ser aplicado o produto corretamente. Porque muitas das vezes entendo que eu poderia ter colocado um vídeo de instalação, é claro que seria interessante, mas lá está, os detalhes acabariam por ficar para trás, ou seja, os detalhes da preparação, ou seja, ver estender o rolo, passar a cola, é muito bonito, mas no dia-a-dia essa é a parte fácil. Portanto, estes são os pontos que eu vos vou apresentar a partir de agora, que considero eu que mais problemas nos podem causar ao longo do tempo e que cabe a todos nós, fabricantes, projetistas, compreender e poder ao longo da obra ir verificando se está a ser feito corretamente. Ou seja, como é que nós consideramos se o pavimento está nivelado? Isto normalmente é feito à betonilha, temos a laje em betão, é feita uma betonilha e depois é utilizado um autonivelante. Ou seja, como é que nós consideramos, como é que nós podemos comprovar se o pavimento está nivelado? Ou seja, eu aqui o que posso fazer é, com uma régua de 2 metros, colocá-la em 5 pontos, pelo menos. Isto não é propriamente aqui uma precisão NASA, mas que sejam 5, 3, 4, 5 pontos por cada 100 metros, colocar a minha régua de 2 metros e ver qual é a flecha que temos. Ou seja, e o correto para aplicar um pavimento vinílico é que esta flecha seja inferior a 3 milímetros. Ou seja, se o meu pavimento não tiver este grau de nivelação, provavelmente o que nós vamos ver depois do produto aplicado é ondas no pavimento. Lá está. Recordam-se que a planaridade, a exigência visual é muito importante. Este é algo fácil de perceber, que é muito fácil de verificar em obra e que muitas das vezes não é feito. Ou seja, é difícil
não aplicar um autonivelante e garantir este grau de nivelamento. Mas lá está, sabendo o que é que se tem que fazer, sabendo como é que se pode controlar, é fácil nós verificarmos em 5 minutos se o pavimento está preparado ou não para receber o pavimento. A questão do limpo, bom, esta é fácil de entender, ou seja, o suporte tem que estar limpo de poeiras, sujidades, gorduras, óleos, tintas, tudo isto, ou seja, qualquer uma destes pormenores, poeira, sujidade, gorduras, coloca em causa a adesão da cola. Ao colocar em causa a adesão da cola, obviamente que depois ao longo do tempo vamos ter problemas. Se houver tintas, gorduras, para além da adesão, poderemos depois ao longo do tempo vir a ter migrações através do vinil que me vão criar manchas. Portanto, é importante que o suporte esteja limpo. Portanto, não só de poeiras, mas também de tudo o que sejam contaminações que vocês possam imaginar na superfície. Seco. Ora, este é um ponto importantíssimo, porque cada vez mais quando nós começamos a obra já nos estão a dizer que devíamos estar a terminar, ou seja, o tempo de secagem dos produtos hoje é sempre um problema, ou seja, começamos a obra hoje e já devia estar a terminar amanhã, ou seja, e para aplicar pavimentos vinílicos é importante que o suporte esteja seco, ou seja, existem os higrómetros de superfície, existem higrómetros de pregos que são espetados os 2 preguinhos e é feita a medição. É possível trabalhar com este género de higrómetros, obviamente que o erro de medição é um pouco maior, mas lá está, é melhor utilizar estes do que não utilizar nenhum. Obviamente o correto seria trabalhar com um higrómetro de carbureto, ou seja, o que é que nós fazemos com este produto é remover um pouco do pavimento, colocamos dentro desta garrafa, existe depois uma ampola de carbureto que é colocada dentro, o carbureto é um químico, que reage com a umidade, liberta gás e obviamente nós fazemos a medição do aumento da pressão e é transformada em umidade. Portanto, para que tenham este valor simplesmente de referência, a umidade, a percentagem máxima de umidade para a instalação de um pavimento vinílico deverá ser inferior a 2%. Ou seja, o suporte tem que estar realmente seco. E é importante este fator, como vamos ver depois um pouquinho mais à frente, quando falarmos um pouco de patologias. Portanto, este é fulcral que se possa ter um pavimento seco para poder aplicar o produto. Portanto, e muitas das vezes, lá está, o tempo de obra exige que as pessoas andem um pouquinho mais rápido. Resistente. É uma palavra que diz muito, ou seja, podemos estar a falar de resistência mecânica à compressão, flexão, adesão, mas lá está, é importante que eu tenha um suporte resistente. Bom, poderemos ser um pouquinho mais técnicos e utilizar um teste de pull-off, ou seja, fazer um teste de adesão no pavimento. Nem toda a gente está capacitada com equipamento para fazer isto. Em alternativa, podemos sempre utilizar uma chave de fendas, um prego e fazer aquele testezinho do risco e fazer um quadriculado e verificar até que ponto é que o quadriculado, e aqui estaremos a falar de um quadriculado de 1, 2 milímetros, e verificar se o quadriculado se mantém, ou seja, eu faço o risco, faço uma quadrícula de 1, 2 milímetros e se a superfície da quadrícula não saltar fora, significa que eu tenho um suporte resistente. Tecnicamente não é algo correto de dizer, não é? Mas é algo que realmente funciona no nosso dia-a-dia. Aqui a absorção, tenho noção que quanto mais resistente for o meu suporte, menos absorve, quanto menos resistente, mais absorve. Ou seja, nós podemos sempre associar a resistência mecânica de um pavimento um pouco à absorção. Ou seja, e como é que eu vou verificar se o meu suporte é absorvente ou não? Este é um teste muito simples, colocar um pouco de água em cima do pavimento e, obviamente, medir o tempo. Controlar o tempo em que esta gota é absorvida. Ou seja, menos de 1 minuto significa um suporte muito absorvente, 5 minutos é moderadamente absorvente e mais de 5 minutos não é absorvente. Ou seja, e o que é que isto nos diz? Diz-nos que, em função da absorção do suporte, eu deverei escolher um primário antes de aplicar o que quer que seja. Ou seja, em função da absorção, se for muito absorvente, existem primários para controlar a absorção. Se for não absorvente, existem primários, aqui já não é para uma questão de controlar a absorção, mas será utilizado como ponto de união, para favorecer a aderência
do que quer que venha a seguir. Portanto, é importante aqui fazermos também este teste, ou seja, verificar a absorção do suporte para podermos escolher depois o primário a utilizar. Portanto, são coisas simples, mas que na realidade, se forem cumpridas, funcionam muito bem. Portanto, são 4 regras fundamentais: ter um pavimento limpo, seco, resistente e nivelado. Ou seja, não tendo uma destas características, dificilmente eu vou ter uma instalação de um pavimento vinílico de qualidade. Ou seja, escolhemos o produto, preparamos o suporte, vamos então falar um pouco de regras de instalação. Mais uma vez, como eu vos disse anteriormente, não vamos entrar aqui em detalhes de instalação, mas vamos entrar nos detalhes que realmente no dia a dia nos causam problemas, e é estes que nós, fabricantes, vocês, projetistas, poderão controlar no dia a dia e verificar o que é que está a ser feito. Ou seja, antes de controlar, antes de fazer qualquer aplicação, ou seja, nós começamos o controle do suporte, ou seja, aquelas 4 características que eu vos tinha apresentado anteriormente, ou seja, o suporte está limpo, seco, resistente e nivelado, ok. Controlamos o suporte, perfeito, está no ponto para iniciarmos a aplicação. Ou seja, aqui o importante depois é, durante a instalação, ter uma temperatura mínima de 15 graus, ou seja, da sala, não ter uma sala com muito calor ou muito fria, e principalmente que o suporte tenha uma temperatura no mínimo de 10 graus. Ou seja, e porquê que este mínimo de 10 graus? Eu vou-vos dar um exemplo do nosso dia-a-dia. Se nós entrarmos numa sala muito fria, a nossa primeira reação é de encolhermos, retrairmos. Portanto, se nós fizermos exatamente a instalação do nosso pavimento sobre um suporte muito frio, o que vai acontecer é que o pavimento vai ter retração. E inicialmente, imaginem que nós tínhamos cortado um pano com 2 metros, ele vai retrair e quando o instalador estiver a fazer a aplicação, vai faltar material e vai reclamar da estabilidade dimensional do produto. Quando, na verdade, o que existe aqui é uma incorreta temperatura, uma temperatura abaixo do que é recomendado. Solução, se estivermos realmente em pleno inverno, pleno frio, se calhar é ter um aquecedor onde vamos trabalhar, para podermos garantir estas temperaturas mínimas de instalação. Outro fator importantíssimo é a climatização do material, ou seja, eu não posso ter os meus rolos no contentor de obra e depois, às 8 da manhã, quando chega à obra, trago o meu rolo, corto e aplico. Não é isto que é recomendado. O que é recomendado é que os rolos estejam pelo menos 24 horas no local onde vão ser aplicados, para estarem à mesma temperatura e não termos a questão da retração e dilatação. E, obviamente, depois de cortar, imaginem, o instalador o que tem que fazer é verificar as dimensões dos panos que tem que criar para fazer a sala e, obviamente, deixar esses panos cortados a relaxar. O que é que isto quer dizer? Há aqui um erro, não é relaxar, é relaxar. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu corto, o material vem em rolo, obviamente vai ter aquele efeito do rolo, portanto ele não vai ficar logo plano, plano, plano. Se eu tentar colar ainda sem estar relaxado, eu vou ter muita dificuldade em ficar com um suporte plano, com um pavimento perfeitamente liso, que ele vai ter tendência sempre para criar curva. Portanto, eu deixando o pano cortado a relaxar durante 24 horas, o que vai acontecer é que ele vai perder o efeito de curva e vai ficar plano. E isto facilita a vida ao instalador e, obviamente, permite um trabalho de qualidade superior. Outro ponto importante, e aqui é uma questão estética muito importante, ou seja, é a direção da aplicação dos panos. Ou seja, poderemos aplicá-lo em direções opostas ou na mesma direção. Ou seja, isto por norma, os rolos por detrás trazem umas setas, exatamente como eu tenho aqui no slide, para indicar ao instalador qual é a direção que deve aplicar, ou seja, para fazer aqui em direções opostas ou então trabalhar na mesma direção. Só para vos dar um exemplo, se vocês tiverem um pavimento a imitar madeira,
ele é aplicado na mesma direção. Ou seja, se nós colocarmos em direções opostas, quando nós depois fizermos o controle do brilho do pavimento, ou inclusive da cor, vamos ver brilhos diferentes e cores ligeiramente diferentes. Não é um defeito do produto, é um defeito da instalação, ou seja, é um pequeno erro de instalação que não tiveram em conta esta diretriz. Se vocês me fizerem a questão, então, mas os instaladores estão preparados para isto? Sabem isto? É assim, a grande maioria sabe. Agora, estamos também nós, produtores, independentemente de qual seja a fábrica, sempre disponíveis para ajudar, formar e, inclusive, estar em obra se for necessário para formar e dizer como é que se aplica. Portanto, isto é um serviço que cada vez mais as fábricas dão aos instaladores, principalmente para que depois no futuro não se venha a ter problemas com os materiais, porque depois se há uma diferença de brilho, o que vão chamar é a fábrica vai chegar à obra e vai verificar, não colocaram o material como deveria ser, obviamente isto é um erro de instalação, mas na verdade no final todos ficamos mal na fotografia, como se costuma dizer. Portanto, isto são 4 pontos importantes para a instalação. Outro ponto importante, ou seja, embora tenha perfeita noção de que nós todos nunca vamos aplicar verdadeiramente estes produtos, mas é importante que tenhamos noção que em função do suporte, ou seja, nós vamos ter que utilizar os adesivos são sempre para utilizar de acordo com as indicações do fornecedor, ou seja, é o fornecedor que melhor conhece o adesivo e se diz que é para misturar durante 5 minutos, é para aplicar sobre um suporte que já está com um primário, devemos sempre trabalhar de acordo com o que diz o fornecedor. Agora, o porquê aqui das 3 espátulas dentadas? Ou seja, se for um suporte moderadamente absorvente, eu vou ter que utilizar uma quantidade de cola entre 250 a 300 gramas por metro quadrado. Porquê esta quantidade? Porque utilizar um pouco mais de cola? Isto porque o suporte é moderadamente absorvente, vai-me absorver a umidade da própria cola e se eu utilizar menos cola do que estas 250 a 300 gramas, a cola vai secar muito rápido e o instalador não terá tempo de estender metros de cola e depois aplicar o rolo por cima. Ou seja, mais uma vez cá está, suporte moderadamente absorvente, utilizar a espátula A1. Se for um produto acústico, já vamos utilizar uma espátula superior, ou seja, a espátula dentada vai permitir aplicar mais cola. Isto também é simples de perceber, ou seja, o produto acústico tem um tardós muito mais rugoso, que então para garantir a perfeita transferência de cola entre o pavimento e o pavimento, entre o suporte e o pavimento, eu faço um pouco mais de espessura de cola e ao comprimir o pavimento eu garanto que há uma transferência de cola ideal. É claro que se depois o suporte for não absorvente, eu já posso utilizar menos quantidade de cola. Ou seja, não absorvendo o suporte, o tempo aberto da cola é mais longo e dá margem de manobra ao instalador. Aqui não é, como vê, não falamos se a cola é melhor ou a cola é pior, é simplesmente uma questão de absorção e rugosidade do tardós do pavimento. Portanto, é outro ponto importante a terem atenção no momento de instalar. É claro que depois de eu ter estendido os meus panos, eu devo compactar. Poderemos compactar com um pedaço de cortiça, trabalhando em todas as direções, ou então utilizar um rolo de compactação. Agora, porquê esta compactação? Ou seja, se recordam há pouco eu dizia o material tem que estar relaxado, poderá existir sempre alguma curvatura e é claro que poderão ficar sempre bolsas de ar por baixo do pavimento. Ou seja, esta compactação não tem outro objetivo que não garantir a perfeita adesão entre a cola e o pavimento, o nosso pavimento vinílico, e obviamente garantir que depois não ficarão as tais bolsas de ar ou as tais curvaturas, ou seja, ficamos com um pavimento perfeitamente liso
nivelado. Portanto, este é um fator importantíssimo. É claro que estamos a falar de rolos de poderão chegar a 60 quilos e que obviamente isto do ponto de vista físico pode custar. A situação do trabalhar com um pedaço de cortiça obviamente será bem mais complicado, mas é importante que sejam realizados estes dois, um ou outro, não tem que fazer os dois, depende depois dos equipamentos que o instalador tenha à disposição. Okay? Portanto, é importante que seja feita esta ação de compactação. Bem, depois de tudo isto, ou seja, chegamos ao ponto em que é claro que eu não consigo ter panos para fazer toda a sala, muito provavelmente irei ter juntas, e as juntas aqui têm um papel fulcral na estanquicidade, na solubilidade do pavimento. Ou seja, se eu tiver uma má soldadura, é claro que eu tenho passagens de água para baixo do meu pavimento, tenho infiltrações, ou seja, tenho uma série larga de problemas. Portanto, é importante que o instalador tenha muito cuidado ao realizar este trabalho, ou seja, comece por criar um entalhe no pavimento, ou seja, retirar um pouco do pavimento, de maneira que depois o cordão de soldadura possa entrar e soldar à esquerda e à direita. Portanto, é importante que haja este cuidado. Poderemos trabalhar de forma manual, existem à data de hoje máquinas que fazem este corte de uma forma muito precisa, depende depois do que é que o instalador tem à disposição. O cordão depois é aplicado com uma pistola de ar quente e cuidado aqui depois também com a velocidade em que vão aplicar o cordão. Mas lá está, já estamos a entrar em detalhes que o instalador deverá ter essa atenção. O importante é que não cortem, aqui um detalhe muito importante, que não cortem até abaixo, ou seja, quando se faz este trabalho de entalhe, deverão fazer no máximo 2/3 da profundidade do pavimento vinílico. Portanto, é um trabalho minucioso. Deverão depois de seco, isto como é óbvio, aplicado a quente, passado quando o pavimento já está frio, a soldadura está fria, fazer um primeiro corte e obrigatoriamente depois com a soldadura fria fazer um segundo corte, garantindo assim que a junta ficará à face, não ficará côncava, nem ficará convexa, se me faço entender, ou seja, o correto é que fique à face. Isto para quê? Para que imaginem um corredor de um hospital, o correto será ter o menos possível de juntas, mas se eu tiver juntas que me criem um ressalto, quando eu vou a passar com a maca, podem entender o que é que acontece, ou seja, há ali um ressalto, há uma lomba, ou revés se eu tiver uma concavidade, ao passar, mais uma vez, o que a maca vai fazer é tremer, e isto pode ser prejudicial para a pessoa que vai na própria maca. Portanto, é importante, para além da questão da solubilidade, que a junta fique, obviamente, estanque e que fique à face, uma vez para que eu tenha o meu pavimento perfeitamente nivelado. Este é um ponto importante. A questão da estética, cada vez mais as fábricas hoje têm cordões que se aproximam da cor do próprio pavimento. Portanto, há já esse cuidado do ponto de vista estético. Bom, após todo este trabalho, existe o controle de inspeção, ou seja, uma vez mais, ou seja, quando nós chegamos à obra, e aqui nós, não somos nós fabricantes, mas o dono de obra, a fiscalização, o projetista, ou seja, o que é que nós aconselhamos? Aconselhamos a que se faça um controle, mais ou menos, isto depende da altura das pessoas, como é óbvio, mas que se veja a luz entre a 45 graus e que nós estejamos a 2 metros, mais ou menos, do ponto que queremos observar. Isto para quê? Principalmente para observar se o suporte está perfeitamente planar, se o pavimento vinílico está perfeitamente nivelado, se não tem ondas, se não tem quaisquer defeitos estéticos. Portanto, este é o ponto ideal, o controle ideal para o trabalho que foi realizado, a qualidade da instalação que foi utilizada. Ou seja, se eu trabalhar com luz mais vertical ou menos vertical, ou seja, eu vou ter menos percepção
do que é que está no pavimento, ou seja, se tem mais ou menos ondulações. Portanto, este é, para o bem e para o mal, será o controle ideal de instalação, é olhar basicamente com a luz a incidir a 45 graus e nós de um ponto de 1,65 m, 1,70 m e 2 metros de distância do local a observar. Bom, assim, de um modo muito geral, definimos as questões principais da instalação e vamos ver agora, basicamente, os pontos que eu apresentei e as patologias que nós poderemos ter ao longo deste tempo. Ponto importante, para terem uma ideia, ou seja, no que toca a pavimentos vinílicos, 55% dos problemas que existem são de execução, de instalação. 20% de materiais utilizados. O que é que nós queremos dizer com isto? Nós não, porque a fonte não é nossa, portanto, estes dados não são nossos. Portanto, 20% dos materiais utilizados não correspondem à utilização que lhe está a ser dada, ou seja, são escolhidos materiais que não são adequados para o serviço a que estão a ser sujeitos. A utilização, ou seja, são utilizados inicialmente, o projeto é para uma determinada utilização e depois no final foi alterado já com a obra feita e está a ser feito qualquer outro trabalho, outra utilização. Erros de concepção, lá está aqui de projeto, muitas das vezes, principalmente com alterações de projeto ao final quase do projeto, do final do projeto é alterado um produto que depois no final nos dá. E obviamente aqui depois os outros, estamos a falar principalmente de problemas de produtos, que também os temos, obviamente, nós tentamos produzir para ter o menos possível de produtos, de problemas, mas também existem, como é óbvio. Mas no dia-a-dia, e um pouco da nossa experiência, ou seja, se recordam, um dos pontos focais para o suporte era estar nivelado. Ou seja, quando eu olho este pavimento, lá está, eu consigo ver, e eu penso que todos vós também verão, que se vêem aqui estas ondulações, ou seja, estamos aqui a falar, isto é um pavimento de um hospital, e se colocarmos agora a questão, muito bem, o que é que eu faço para tratar este problema? Bem, a única solução que temos verdadeiramente para este problema é remover e voltar a refazer o trabalho. Agora, ponderemos que é um hospital, neste caso, mas poderia ser uma escola, poderia ser uma casa de geriatria, poderia ser qualquer outro tipo de obra. Pensem que terão que fechar esta secção, terão que arrancar o pavimento, vão ter pó, vão ter gente a passar, ou seja, por uma questão de nivelamento do pavimento que não foi feita corretamente, não foi controlado corretamente, à data de hoje, para reabilitar isto, eu tenho que fechar toda esta zona, com todos os problemas que me vão causar, ou seja, poderemos ter poupado qualquer coisa, e isto normalmente poderá ser por uma questão financeira, poderá ser por uma questão de qualidade de mão de obra, não interessa, mas a resolução deste problema é complicadíssima por todas as questões burocráticas, mais burocráticas do que propriamente de refazer o trabalho. Isto é um ponto. E aqui a questão está pura e simplesmente com o nivelamento do pavimento. Outro ponto importante, manchas, ou seja, poderão ser manchas da utilização. Imaginemos que pode cair mancha, um pouco de betadine no hospital, podem utilizar produtos químicos, se fosse um laboratório, caiu um ácido, caiu uma base um pouco mais corrosiva, poderá criar estas manchas, mas lá está, essas são de utilização. Portanto, o que nós vimos aqui nada tem a ver com a utilização, tem a ver com problemas de umidade que estão na base. A umidade o que está a fazer é criar obrigatoriamente migração no pavimento e criam estas manchas amarelas. Por muito que nós tentemos, à data de hoje, limpar com detergentes, inclusive produtos mais abrasivos, isto não vai sair. Portanto, isto vai se manter. Solução é remover uma vez mais e voltar a aplicar. É claro que eu posso, se esta mancha é localizada, eu posso fazer um corte
se o permitirem, e fico aqui com uma área nova, poderemos ter, obviamente, aqui dois problemas, uma junta e, obviamente, uma diferença de cor, uma vez que este pavimento já está a ser utilizado, já tem mais tempo, é um segundo lote de produção que vão aplicar e poderemos ter aqui problemas de cor, de brilho, por aí fora. Agora, são questões, uma vez mais, a terem atenção a quando da preparação do suporte. Outro ponto importante, ou seja, quando nós olhamos para o pavimento e vemos estes pontinhos, nós chegamos lá, carregamos, calcamos, compactamos e o pavimento mexe. Ou seja, o que é que está a acontecer aqui neste caso específico? O autonivelante está a descolar, está a destacar da base. Ou seja, recordam-se que eu há algum tempo atrás falei que em função da absorção do suporte poderá ser necessário primários ou não, poderão ser. É importante que em função do autonivelante que vão utilizar, vejam se é ou não é necessária a aplicação do primário. Ou seja, neste caso aqui, a aderência do autonivelante à base não é a melhor. Obviamente, quando colaram o pavimento vinílico e a cola utilizada têm um bom poder de dilatação e contração e, obviamente, puxam pela base e ela não tem aderência. É claro que, ao destacar, vai criar estas bolhas, que obviamente são um problema, quer seja para nós podermos caminhar, poderão ser um problema para nós tropeçarmos, poderá ser um problema para qualquer equipamento que tenha que passar por cima. São problemas e mais problemas com esta situação. Solução, mais uma vez aqui, meus caros, é remover. Neste caso temos problemas piores porque vamos ter que remover também o que ficou agarrado à base e é claro que isto é um transtorno enorme, independentemente do segmento que estejamos a falar, construção, educação, quer que seja. Este é um outro ponto, ou seja, aqui temos, eu volto atrás, temos bolhas, aqui temos bolhas, agora a origem destas bolhas, destes empolamentos é completamente distinto. Ou seja, originalmente o pavimento, após arrancarmos o pavimento, nós temos a cola em pasta. Ou seja, o que é que está a acontecer? O suporte está de tal forma úmido que a cola nunca secou. Ou seja, a cola neste momento já não está no estado original, porque ao fim deste tempo todo, ao fim de meses, acaba por perder as características, portanto está, desculpem-me o termo, mas está podre, acho que é o termo que se utiliza em obra, portanto não vejo aqui problema nenhum em utilizá-lo, ou seja, não foi controlada a umidade do pavimento. Ou seja, é claro que eu posso ter o dom de obra a dizer que o trabalho tem que ser feito, tem que ser feito, tem que ser feito. Agora, se as condições não estão reunidas, nós deveremos alertar. E poderá haver, inclusive, soluções para tratar estas situações. Existem, à data de hoje, primários que se podem aplicar e fazer de barreira ao vapor. Existem barreiras ao vapor, são dois produtos distintos, primários que fazem de barreira ao vapor e barreiras ao vapor. As barreiras ao vapor normalmente funcionam até 4% de umidade, funcionam perfeitamente. Se eu tiver mais de 4% de umidade, já terei que ir buscar primários, normalmente de base epóxi, para criar, entre aspas, um filme superficial e que obviamente me vão impermeabilizar a base, ou seja, não permitindo que a umidade que está no suporte possa chegar à cola e ao pavimento. Portanto, aqui mais uma vez a solução, vou-me repetir, mas é arrancar, fazer de novo, deixar secar ou então aplicar um primário adequado. Este é outro ponto importante, ou seja, não existe todo um cuidado da maioria dos projetistas em pedir as características dos pavimentos, dos autonivelantes, por aí fora, certificações destes produtos. E muitas das vezes depois é betonilha, portanto o que faz o enchimento, a espessura, é feito tradicionalmente sem qualquer controle de qualidade, sem qualquer controle das características. Ou seja, e o que se passa aqui neste caso, obviamente, é o empolamento do pavimento,
Mas como podem ver, a base não tem qualquer resistência mecânica, ou seja, está-se a desfazer completamente. Ou seja, foi aplicado o autonivelante, que vem aqui, mas a base está de tal forma pouco resistente que se desfaz. É claro que com o tempo empola e criam as bolhas no pavimento. Bom, a solução aqui não vos vou dizer qual é, já sabem, é remover, limpar, aplicar um primário e, obviamente, regularizar por cima. Portanto, como veem, muitas das vezes as soluções são complicadas no sentido da burocracia, ou seja, imaginem que terão sempre que fechar estas secções, independentemente se é hospital, educação, uma clínica, o que quer que seja, podem imaginar sempre o que é ter que fechar uma determinada ala, sala, secção, para tratar estes problemas. Esta situação aqui, embora, se vocês virem aqui, pareça muito com o problema anterior, mas posso-vos dizer que é um problema completamente distinto. Se vocês repararem, o que é que nós temos aqui? Temos o suporte original, a betonilha, tenho o autonivelante, e o autonivelante está a descolar da betonilha. E ao descolar da betonilha, obviamente, vou ter estas bolhas. Estas bolhas são muito interessantes. Nós, quando batemos, soam a oco, e se nós as compactarmos, ouve-se um estalar. É quase como se tivéssemos uma tablete de chocolate e a partíssemos. O que é este som de estalar? É a película de autonivelante que estala. Qual é o problema aqui? É a aderência do autonivelante à base, ou seja, a ausência de um primário. É claro que a ausência do primário agora está a criar este problema. Portanto, isto é um ginásio de uma escola e, obviamente, a solução, uma vez mais, é remover tudo, fechar o ginásio, ponto 1, remover primário, autonivelante e voltar a aplicar o produto. Outro ponto, se calhar não teria que o dizer, mas este produto já não é, obviamente, reutilizável. Portanto, ninguém vai andar a remover aqui o autonivelante que está perfeitamente colado ao pavimento. Portanto, é uma escola, pode ser feita a reabilitação durante a pausa escolar. Agora pensem o que é os miúdos a correrem e a tropeçarem, porque estas bolhas depois acabam por ter 2, 3 centímetros de altura, ou seja, facilmente o miúdo pode tropeçar e magoar-se, mais, menos, é discutível, mas pode sempre magoar-se. Portanto, são pontos a terem atenção. Neste caso aqui, o que é que nós verificamos aqui? Este é aquilo que nós chamamos dos fantasmas. Nós olhamos para o pavimento e o que nós vimos são as marcas da espátula dentada. Se vocês repararem, nota-se aqui um arredondar, ou seja, o modo como um instalador passou a espátula dentada está-se a verificar perfeitamente no pavimento. Ou seja, o que é que pode estar a acontecer aqui? É bastante simples, ou seja, aqui é mais uma questão de ultrapassar o tempo de secagem da cola e quando foram colar o pavimento, a cola já não espalhou como deveria ter espalhado e obviamente ficou-se a notar, entre aspas, o dentado da espátula. É claro que isto, do ponto de vista estético, não é agradável. Do ponto de vista de limpeza, acaba por agravar todo o processo de limpeza, porque vamos ter aqui um pavimento que deveria ser liso, 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 vai ficar com alguma rugosidade, porque se repararem aqui neste ponto, eu tenho mais claro, mais escuro, mais claro, mais escuro, ou seja, é o dentado da espátula, seja acima, abaixo, isto cria rugosidade e isto é um pavimento de um hospital. Quando passam a máquina rotativa, a máquina não consegue ir à parte mais funda limpar. E é claro que isto depois vamos ter escuro, claro, e vamos ter o cliente final a reclamar, para além da parte estética, da parte de manutenção. E aqui, uma vez mais, meus caros, solução é a mesma de sempre, remover e fazer de novo.
Portanto, estão a ver que aqui normalmente poderá haver alguma zona ou outra em que eu posso fazer uma intervenção localizada. Com certeza que sim, é sempre possível fazer isso, com a autorização de quem é de direito, mas, por norma, fazer um trabalho correto acabará sempre por ser remover e fazer de novo. Esta é uma situação que eu comentei um pouquinho logo no início, ou seja, um pavimento antiderrapante, é claro que, sendo um pavimento antiderrapante, a limpeza acaba por ser mais complicada. Aqui não estamos a falar propriamente de um problema grave, aqui é simplesmente um pouco de mais atenção no momento de limpar, ou seja, estes pitões que nós vimos aqui no pavimento, se eu andar a limpar isto simplesmente com a esfregona ou com a mopa, é complicado eu remover a sujidade. E se vocês tiverem um pouquinho mais de atenção, há de reparar que em torno do piton há sempre uma linha negra, ou seja, a limpeza é feita de um modo muito ligeiro, é passada à esfregona, na parte lisa eu até limpo, em torno do piton fica toda a sujidade e obviamente isto depois dá uma imagem má para o pavimento, dá uma imagem de limpeza muito fraca para a própria, isto é um ginásio, neste caso aqui específico, para o próprio ginásio não passa uma imagem propriamente agradável. É claro que dizer aqui estamos com um problema no produto, não. Aqui é preciso ter atenção que é manutenção indevida, ou seja, não há uma limpeza correta. É claro que depois acabam sempre por reclamar com o pavimento, é normal. Agora, o que nós fazemos nestes casos é chegar, limpamos com um detergente e demonstrar que há que ter um pouco mais de atenção com a manutenção. Recordem-se que eu falava que a soldadura era um ponto importantíssimo, ou seja, reparem que neste caso aqui o que é que nós temos? Temos uma largura de junta, ou seja, aqui a espessura da junta é de tal forma elevada que, com o tempo, o cordão descolou de um dos lados, ou seja, o que é que isto implica, para além da parte estética? Uma zona de infiltração, ou seja, quando eu vier limpar, eu tenho aqui zonas de entrada de água para baixo do pavimento, originando toda uma série de problemas que se podem imaginar. Portanto, cuidado com este trabalho, ou seja, isto aqui é ter cuidado com com a dimensão da junta que estão a preparar para depois soldar. É claro que eu aqui ponho 2 cordões, não, isso não é trabalho para realizar. Aqui o cuidado é encostar ao máximo, fazer aquilo que eu vos tinha dito inicialmente, cortar, tendo cuidado de não chegar a mais que 1/3 da espessura do produto e depois aplicar o cordão. Portanto, algum cuidado com este trabalho. Lembrem-se sempre que a junta, e se estivermos a falar em zonas limpas, a junta é sempre um ponto de acumulação também de sujidade, de micro-organismos, bactérias, o que possam imaginar. E se falarmos então de hospitais, cada vez mais ouvimos falar de vamos para o hospital com um problema e saímos lá com outro problema, com uma infecção. A questão das juntas é fulcral para que não haja esta acumulação de sujidade. Portanto, é mais do que poderemos optar por pavimentos com características antibacterianas que já vêm com uma série de produtos aditivados para serem antibacterianos. Agora, se depois tivermos este género de trabalho, meus caros, a qualidade do pavimento deixa de ter importância e isto sim passa a ser grave no que toca à limpeza, à proliferação de tudo o que sejam micro-organismos. Mesmo para terminar, não querendo ser muito maçador, mas sendo, obviamente temos a questão dos riscos. Ou seja, todos os pavimentos à data de hoje vêm preparados com uma película de desgaste, de poliuretano, para dar resistência, quer seja ao andarmos por cima, ao riscar. Agora, é preciso ter algum cuidado, obviamente, se nós andarmos com superfícies
finas, pontiagudas, a riscar o pavimento, riscamos. Se nós pensarmos numa cerâmica, eu também, embora a cerâmica tenha a superfície vidrada, eu também a consigo riscar, depende depois do que é que eu vou utilizar para riscar. Portanto, e muitas das vezes o que é que acontece agora para tratar isto? Muito provavelmente, ou vamos criar aqui uma cera superficial para encher isto, mas será sempre uma solução que criará sempre alguma celeuma no dono da obra, porque irá ficar sempre ali a verificar se o risco, por muito que ele possa estar preenchido. Agora, dizer que estes dois casos específicos que temos aqui são problemas do produto, não, são problemas de utilização. É importante que quem utiliza diariamente este género de pavimentos saiba que não poderá andar com superfícies duras ou inclusive imaginem uma cadeira em que perdeu aquela borracha de proteção e fica a pata metálica e eu agora vou arrastar aquela cadeira por alguma razão. Estamos a falar de metal sobre uma superfície de poliuretano que pode riscar, não estando em causa a qualidade do produto. Portanto, é importante também que quem utiliza este género de pavimentos, independentemente do tipo de pavimentos, até podemos falar numa situação completamente distinta. Imaginem uma tinta epóxi, que também se vai vendo sendo utilizada, ou seja, a tinta epóxi também risca, se não for tido este cuidado. A cerâmica também risca, se não for tido este cuidado. Portanto, é importante que quem projeta, projete bem, quem instala, instale bem, quem produz, produza bem, e quem utilize também tenha esse cuidado de utilizar corretamente. Bom, para terminar, eu não farei muito mais do que estas 5 conclusões, ou seja, importante para termos uma instalação de qualidade, que haja qualidade no projeto, ou seja, quando o projeto é realizado, sejam tidos em atenção todos os detalhes, ou pelo menos os detalhes que nós fomos falando aqui, qualidade dos produtos, é importante também. Podemos ter o melhor projeto, mas se o produto não for o adequado, temos problemas. A mão de obra, como viram, é fulcral para podermos ter, obviamente, uma instalação de qualidade. O acompanhamento de obra, e é aqui que eu acho que os projetistas e os fabricantes poderão atuar mais. E neste caso a Tarca tem todo um departamento técnico comercial que pode acompanhar as obras. Não é que nós façamos de fiscalização, não é isso que está em causa. O que está em causa é irmos passando e verificando o que é que está a ser feito e poder dizer depois, aquele detalhe poderias ter feito de uma maneira diferente, poderias ter feito assim e dizer como é que se pode fazer. Isto não querendo ensinar o instalador, porque ele vai dizer que já trabalha há 40 anos e que não precisa de formação, mas pouco a pouco chamando a atenção para estes detalhes e inclusive o próprio projetista tendo em atenção todos os detalhes que acabámos por falar durante este tempo, também ir percebendo o que é que está a ser feito. Portanto, cada vez mais é um serviço que os fabricantes podem dar e estão a dar, é uma questão depois de ser utilizado por vós. Obviamente, no final, ter o acompanhamento e o controle do trabalho efetuado, ou seja, antes de colocarmos o que quer que seja em uso, realizar realmente um controle do que é que foi feito, porque mesmo que tenha algo de errado, antes de estar a ser utilizado é muito mais fácil de intervir e fazer qualquer reabilitação, reparação. Portanto, estes são 4, 5 pontos importantes para uma correta instalação de um pavimento vinílico. Bom, eu creio que me alarguei um bocadinho, espero não ter sido maçador, portanto, agradecer a vossa atenção e estou à disposição para qualquer pergunta que possam colocar. Ora, muito bem. Nós temos aqui já uma questão, Luís, do arquiteto Pedro Santiago, que pergunta, na sua opinião, sobre em relação à instalação de pavimento vinílico sobre bases cerâmicas ou de madeira,
Qual é a sua opinião em relação a isso? Desculpa, em relação à aplicação de pavimentos vinílicos em bases de cerâmica ou madeira. É uma situação solicitada por clientes e empreiteiros por questões de rapidez, execução e baixos custos. Não, entendi perfeitamente a questão. É uma questão que surge vastas vezes ao longo das semanas. É possível fazer. O que é importante aqui nós garantirmos? Primeiro, seja madeira, seja cerâmica, que esteja perfeitamente ancorada. Ou seja, que a cerâmica, por exemplo, esteja perfeitamente agarrada, colada. A madeira esteja perfeitamente ancorada, ou seja, que a madeira, ao caminharmos, não tenha movimentos. Portanto, garantindo isto, é o primeiro ponto. Segundo ponto, ou seja, a colagem direta do pavimento não é recomendado. O que é que nós recomendamos? A utilização de um primário e um autonivelante para podermos ter um suporte perfeitamente plano e, obviamente, a partir daí, fazer o processo normal que nós vimos aqui, que foi colagem, aplicação do pavimento, soldadura, por aí fora. Portanto, é perfeitamente passível de ser feito, necessita simplesmente de primário para cerâmica e autonivelante, madeira haverá um primário específico e, obviamente, um autonivelante. Portanto, é perfeitamente passível de ser feito, tendo ainda atenção a estes dois detalhes. Suporte perfeitamente resistente e estável, ponto 1. Ponto 2, primário e autonivelante. Sempre. Fazer a colagem direta, desaconselhamos. Ora, muito bem. Uma outra questão. Perguntam se o pavimento é resistente a manchas passíveis de ser provocadas por produtos utilizados na saúde. É passível, são, muito provavelmente, se nós pensarmos numa betadina, iosina, alguma coisa assim, o importante é que quando deixamos cair, limpemos de imediato. Quanto mais tempo estiver esse produto em contacto com os pavimentos, maior é a probabilidade da mancha depois ser mais difícil de sair. Mas à data de hoje, com o tipo de pavimentos de proteção superficial que existem, é passível de limpar muitos dos produtos que são utilizados no dia-a-dia num hospital. Temos aqui Contudo, é importante caiu, limpar. Limpa. Pronto, aqui outra questão que tem a ver nessa linha sobre a utilização do pavimento, se é apropriado para instalações sanitárias, se é resistente a desinfetantes e à urina, por exemplo. Pronto, acho que já estará respondida. Sim, lá está. São passíveis de ser utilizados em qualquer divisão, obviamente, do que quer que seja, casa, hospital, clínica, escola, por aí fora. São resistentes, obviamente, a esses produtos químicos. Agora, o ideal seria limpar. Entendo que numa casa de banho limpar não seja propriamente sujei e limpei, mas sim, tem resistência. Muito bem. Hoje em dia, qual considera ser a principal vantagem ou desvantagem dos revestimentos de pisos vinílicos em relação aos de linóleo? Eles são equivalentes? São comparáveis, pelo menos? São comparáveis, ou seja, o processo de instalação é exatamente igual. A questão, quando falamos aqui do linóleo e do vinil, poderemos falar aqui da questão de sustentabilidade. O linóleo é um produto mais natural, com certeza que sim. Agora, do ponto de vista de vantagens de utilizar um vinil relativamente ao linóleo, vamos falar da questão económica, ponto 1. A questão da durabilidade, o PVC poderá ser ligeiramente mais durável, ter maior durabilidade. Agora, tudo depende da utilização e da manutenção que é realizada aos pavimentos. Lá está, eu poderei ter um vinil que dura eternamente, poderei ter um linóleo que dura eternamente, ou vice-versa, depende muito da manutenção. Mas eu diria que a questão económica aqui conta muito, e há outra questão que vamos entrar mais no mundo da estética, e é que o PVC permite padrões, cores, uma variabilidade de padrões e de cores muito superior ao linóleo. Muito bem. Entretanto, temos aqui uma outra questão relativamente à estabilização do material em obra. Qual é o tempo? Ou seja, nós pedimos que o rolo em si esteja pelo menos 24 horas dentro do local onde vai ser aplicado e depois de cortar os panos,
Portanto, imagine se a divisão tiver 3 metros, portanto, cortamos 3 metros por 2 e deixar outras 24 horas a estabilizar. Isto é importante, tal e qual como eu tinha dito antes, é importante que o produto esteja próximo da temperatura do pavimento onde vai ser aplicado, para não termos depois fenómenos de contração ou de dilatação. Imaginem que se o pavimento estiver muito quente, poderá ser também a dar aso a que ele possa dilatar. Normalmente 24 horas é o tempo correto para a climatização do material. No mínimo 24 horas. Eu creio que esta questão também já foi respondida. Antes da aplicação do autonivelante, é ou não necessário aplicar um primário? Assim, nós recomendamos sempre, primeiro, que sigam as indicações dos fabricantes dos autonivelantes. A Target não comercializa, nem tem na sua gama de produtos autonivelantes. Por norma, é aconselhada a utilização de primário. É muito simples de perceber aqui a questão do porquê de primário. Ou seja, o primário normalmente tem 2 razões, 2 objetivos para ser utilizado. No caso do suporte ser absorvente, quando eu lhe aplico o autonivelante, se o suporte absorver a umidade do autonivelante, ele não vai autonivelar-se. Primeira questão. Daí, se o suporte for absorvente, eu necessitar de um primário. Agora, vejamos o contrário. Se eu tiver um suporte que não é absorvente, falávamos há pouco a questão da cerâmica, qual é o problema? É o problema da aderência. Ou seja, eu tenho uma superfície cristalizada, o autonivelante não vai agarrar perfeitamente e ao longo do tempo vamos ter o problema do destaque das bolhas. Portanto, seja um suporte absorvente, seja um suporte não absorvente, eu necessito de um primário. É claro que se o suporte for absorvente eu tenho um tipo de primário, se o suporte for não absorvente eu tenho outro tipo de primário. Agora, aconselho vivamente a que seja utilizado o primário. Temos aqui uma outra questão. É possível ter esta... claro que sim. A apresentação para funcionar como biblioteca no nosso serviço? Sim, nós depois vamos disponibilizar esta apresentação, aliás estamos a gravá-la, depois fazemos chegar a todos os inscritos a informação como é habitual e o link do vídeo. Temos aqui uma outra questão da arquiteta Nélia sobre os cuidados a ter com a base de aplicação de pavimentos vinílicos. Portanto, o que é que ela pergunta? Portanto, os cuidados, desculpem, estou toda. Os cuidados a ter na aplicação de pavimentos vinílicos em régua são semelhantes aos da aplicação em rolo? Obrigatoriamente, sim. Sim, ou seja, em régua, portanto, o suporte tem que estar perfeitamente planar também, a umidade igual, a questão da resistência é igual. É claro que aqui depois poderemos ponderar 2 questões. Quando falamos em régua, poderemos ter pavimento colado ou em clique. Contudo, as regras do seco, limpo, resistente e estável verifica-se igual. Portanto, há que ter esse cuidado na mesma, independentemente se depois eu vou colar a régua ou se vou utilizar um pavimento flutuante em PVC, a história é exatamente igual, portanto os cuidados são os mesmos. Muito bem. E em relação aos produtos, que produtos é que recomenda para tratar os problemas com os riscos no pavimento e essas pequenas questões que colocou agora referiu agora? Depende muito um pouco dos problemas. Eu aí o que sugeria era, quando têm essas situações, contactarem-nos para que nós possamos analisar. Poderão ser utilizadas ceras, poderão ser utilizados produtos para restaurar a superfície do pavimento. Existem no mercado alguns produtos à base de poliuretano, ou seja, faz uma limpeza abrasiva da superfície e depois é aplicada uma segunda camada de poliuretano, ou seja, há várias possibilidades no mercado, depende muito depois do grau de degradação do próprio pavimento. Portanto, possível existem ceras, existem produtos à base de poliuretano para ser utilizados. Não fabricam produtos de... Não. Okay, portanto, devemos recomendar, isto aqui é tal e qual como se me perguntarem assim, mas que autonivelante é que eu vou utilizar? Assim, a Target não tem autonivelantes, mas o que pode dizer é 2, 3, 4 marcas
meramente indicativas. Não vou dizer que são as melhores do mundo, com certeza que não. São marcas nas quais nós temos confiança, Exato. mas que depois deverão sempre falar com estas marcas e dizer: eu tenho um pavimento em madeira, eu tenho um pavimento em cerâmica, eu tenho um pavimento em betonilha, preciso de um autonivelante. Ou seja, é muito importante registarem os contactos da Target, que nós já partilhamos aqui no Messenger, precisamente para poderem depois ter esse detalhe todo técnico, não é? E pós-serviço, vocês poderão estão disponíveis para acompanhar os arquitetos, não é? Eu não sei se há mais alguma questão. Entretanto, aproveito a oportunidade também para apresentar e divulgar as próximas edições de Terças Técnicas que vamos ter nas 2 próximas terças-feiras. Neste momento eu creio que também já vamos aqui com 1h30 de apresentação online e foi portanto muito proveitosa esta sessão e muito dinâmica também pelas questões que foram colocadas. Eu não sei se o Luís quer acrescentar mais alguma informação. Não, é só mesmo para terminar a deixar a ideia de que a Target está disponível para ajudar, eu creio que é a palavra correta, quer seja do ponto de vista comercial, quer seja do ponto de vista técnico, tem os nossos contactos, para o que for necessário, contactem connosco e nós teremos todo o gosto em ajudar no que quer que seja. Temos toda essa disponibilidade. Muito bem. Nós também teremos agradecer. a partilhar depois esta informação, por todos os presentes, agradecer a todos os inscritos e agradecer à Target este voto de confiança de se associar ao programa Terças Técnicas e, portanto, se concordarem, eu dava por encerrada a sessão e espero por vós na próxima terça-feira. Muito obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada também. Vamos manter o contacto. Com certeza.